consciência além do cérebro. Evidências de uma mente não local. Durante grande parte da história moderna, a ciência sustentou uma ideia central. A consciência seria produzida pelo cérebro. Pensamentos, emoções, memórias e identidade surgiriam exclusivamente da atividade neuronal. Quando o cérebro para, a consciência desaparece. Essa visão foi útil para avanços médicos e tecnológicos, mas começou a apresentar limites difíceis de ignorar. Nos últimos 100 anos, evidências acumuladas começaram a desafiar essa hipótese simples, não de forma ideológica, mas empírica. Experimentos, observações clínicas e dados neurocientíficos sugerem que a relação entre cérebro e consciência pode ser mais complexa do que produção direta. O cérebro pode não criar a consciência, pode modulá-la. Essa possibilidade muda tudo. A primeira fissura nesse modelo surge quando observamos um fato básico. Não existe consenso científico sobre como a atividade elétrica e química do cérebro produz a experiência subjetiva. Sabemos correlacionar estados cerebrais com estados mentais, mas correlação não é explicação. O chamado problema difícil da consciência permanece sem solução. Como algo material gera experiência imaterial. Nenhuma equação explica por que impulsos elétricos se transformam em sentimentos, cores, dor ou significado. A consciência não aparece como objeto mensurável. Ela aparece como experiência direta. Isso levou alguns cientistas a considerar que a consciência pode ser fundamental, não derivada. Se a consciência for fundamental, o cérebro deixa de ser gerador e passa a ser interface. Essa ideia não é nova. Já no século XIX, William James sugeriu que o cérebro poderia funcionar como um transmissor ou filtro da consciência, assim como um rádio não cria a música, apenas a sintoniza. Quando o rádio quebra, a música não deixa de existir, apenas deixa de ser acessível naquele aparelho. Hoje, essa analogia voltou ao debate científico com mais força. Um dos conjuntos de evidências mais discutidos vem das experiências de quase-morte. Em estados onde o cérebro apresenta atividade mínima ou desorganizada, algumas pessoas relatam experiências lúcidas, estruturadas e coerentes. Relatos de percepção clara, memória vívida e consciência expandida surgem justamente quando o modelo clássico diria que isso seria impossível. Esses relatos não provam por si só uma mente não local, mas levantam questões sérias. Como explicar experiências conscientes ricas em momentos de atividade cerebral reduzida? Como explicar percepção sem processamento sensorial ativo? Como explicar memória quando os circuitos envolvidos estão inativos? Outro campo relevante vem de estudos sobre pessoas com hidrocefalia extrema. Casos documentados mostram indivíduos com grande parte do tecido cerebral ausente ou comprimido, mas com funcionamento cognitivo quase normal. Isso não deveria ser possível se a consciência fosse estritamente proporcional à quantidade de cérebro disponível. O cérebro parece mais resiliente e menos determinístico do que se imaginava. Pesquisas sobre memória também levantam questões importantes. Não sabemos exatamente onde as memórias são armazenadas. Lesões cerebrais específicas podem afetar o acesso à memória, mas não necessariamente eliminam o conteúdo. Isso sugere que o cérebro pode ser um sistema de acesso, não um repositório completo. A mente pode não estar contida fisicamente no cérebro da forma que supomos. A física moderna adiciona outro elemento crucial a esse debate. A mecânica quântica mostrou que a realidade não é local no sentido clássico. O entrelaçamento quântico prova que sistemas podem permanecer conectados além do espaço e do tempo convencionais. Informação não precisa viajar de um ponto a outro para que correlações existam. Se a realidade física não é local, por que a mente precisaria ser? Alguns modelos teóricos propõem que a consciência possa emergir de campos fundamentais da realidade, campos que não estão confinados ao espaço do cérebro. O cérebro funcionaria como um organizador local dessa consciência mais ampla, uma espécie de nó em uma rede maior. Essa hipótese é conhecida como mente não local. Ela não afirma que a mente flutua fora do corpo de forma mística. Afirma que a consciência pode existir como processo distribuído
com manifestações locais através do cérebro. Assim como a internet não está dentro do computador, mas se manifesta nele. O computador não cria a internet. Ele a acessa. Outro conjunto de evidências vem de fenômenos de percepção não local. Estudos sobre percepção remota, intuição extrema e sincronicidade ainda são controversos, mas mostram resultados estatisticamente significativos em alguns contextos controlados. Embora esses dados exijam cautela, eles não podem ser descartados apenas por desconforto teórico. A ciência avança quando enfrenta dados difíceis. Além disso, estados meditativos profundos mostram padrões cerebrais que desafiam explicações simples. Em alguns casos, a redução da atividade em áreas associadas ao senso de eu, acompanhada de aumento da clareza subjetiva, menos atividade cerebral, mais consciência relatada. Isso inverte a expectativa tradicional. Se menos cérebro produz mais consciência relatada, talvez a consciência não seja produzida pela atividade, mas liberada quando certos filtros se reduzem. O cérebro deixaria de ser um gerador constante e passaria a ser um regulador. Essa ideia se alinha com tradições contemplativas antigas, que sempre afirmaram que o silêncio mental revela níveis mais profundos da mente. Nada disso implica rejeitar a neurociência. Pelo contrário, a neurociência continua essencial para entender como a consciência se manifesta no corpo. O que muda é a ontologia. Em vez de ver o cérebro como causa absoluta, ele passa a ser parte de um sistema maior. Essa mudança também resolve paradoxos. Por exemplo, explica por que drogas, lesões ou estímulos elétricos alteram a experiência consciente. Não porque criam consciência, mas porque alteram o modo como ela é filtrada e organizada. Assim como interferências em um rádio alteram o som sem criar a música. Explica também por que diferentes cérebros produzem experiências conscientes únicas a partir do mesmo campo. Cada cérebro seria um filtro específico moldado por genética, história e ambiente. A mente não local não elimina a individualidade. Ela a contextualiza. Do ponto de vista evolutivo, essa visão também faz sentido. A consciência não precisaria surgir do zero em sistemas complexos. Ela poderia ser uma propriedade fundamental da realidade que sistemas complexos aprendem a acessar de formas cada vez mais refinadas. Isso explicaria a continuidade da experiência consciente ao longo da evolução, em vez de um salto abrupto e inexplicável. As implicações dessa visão são profundas. Se a consciência não está confinada ao cérebro, a morte deixa de ser simplesmente o desligamento de um mecanismo produtor. Passa a ser a perda de um canal específico de manifestação. Isso não prova a sobrevivência da consciência, mas abre espaço para investigação legítima. Se a mente é não local, então estados internos podem ter efeitos além do corpo, não por magia, mas por interconexão de sistemas. Emoções, intenções e atenção poderiam influenciar o ambiente de maneiras sutis, ainda pouco compreendidas. Isso exige responsabilidade. Uma mente não local não significa uma mente todo-poderosa. Significa uma mente interconectada, inserida em um campo maior, sujeita a leis profundas de coerência, informação e organização. O maior risco dessa abordagem é o exagero, transformar hipóteses em certezas, usar linguagem científica para justificar crenças infundadas. Por isso, rigor é essencial. A ideia de mente não local permanece uma hipótese em investigação, não um dogma, mas é uma hipótese cada vez mais difícil de ignorar. O modelo clássico da mente como produto exclusivo do cérebro explica muita coisa, mas não explica tudo. Quando um modelo deixa lacunas persistentes, a ciência não o defende por tradição. Ela o expande. Talvez estejamos vivendo exatamente esse momento. A consciência, além do cérebro, não nega a ciência. Ela a convida a amadurecer, a incluir a experiência subjetiva como dado legítimo, a considerar que a realidade pode ser mais rica do que nossas categorias atuais permitem. Você não precisa acreditar nessa hipótese para se beneficiar dela. Basta considerar suas implicações práticas. Ela convida a uma relação mais cuidadosa com a própria mente, a reconhecer que estados internos importam, que atenção, silêncio e presença não são apenas bem-estar, mas formas de acesso à realidade.
Ela convida a humildade diante do mistério. A mente não local não resolve todos os enigmas, mas ela aponta para algo essencial. Talvez a consciência não seja um subproduto tardio do universo. Talvez ela seja uma de suas características fundamentais. E talvez o cérebro não seja o fim da mente, mas a porta de entrada